para minha esposa e falei, não, ela precisa de mim. Olhei para minhas outras 2 filhas, para os meus 3 netos. Eles precisam de mim. Aí eu fui para a frente do espelho. Eu olhei para mim mesmo. Horrível. Cabelo enorme, barbudo. Queria nada com nada, nada. Mas olhei dentro do fundo dos meus olhos, eu senti Deus falando comigo. Acredite em você, você pode. Eu te amo. Aquilo para mim não teve preço. Foi ali, foi nesse dia que eu, sozinho em casa, que eu senti assim que eu podia fazer algo. E aí eu sentei no computador e foram 3 anos escrevendo para sair uma obra. O seu processo começou a partir desse momento e como que foi para você, quando você procurou uma ajuda, você receber todo esse diagnóstico que você recebeu? Nesse contexto, foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda, de buscar ajuda profissional, porque eu comecei a ouvir vozes. Eu cheguei a ver pessoas, eu conversava com uma pessoa que não estava no local onde ela estava. Eu sentia o vento do ar, da respiração da pessoa no meu rosto. E a minha esposa falava, Edgar, pare de conversar sozinho. E eu sabia que eu não estava conversando sozinho. Aí ela falou comigo, você precisa de ajuda médica, você precisa de um médico. Nesse período, eu estava no 5º período, nesse tempo. Eu estava no 5º período da minha graduação em bacharelado em teologia na Faculdade Batista. E o meu professor, orientador do meu TCC, o Wagner Alves Bragança, ele teve muitos atendimentos. E ele foi a pessoa que falou para mim, você precisa com urgência, procurar uma ajuda psiquiátrica. Quando ele falou isso para mim, porque eu não aceitava isso, eu não aceitava um psicólogo, eu não aceitava um psiquiatra, porque tudo isso ia contra o que eu pensava sobre fé. Eu estava totalmente errado. Eu estava totalmente errado, porque precisamos buscar ajuda. E foi aí sim que eu procurei um psicólogo. Aí, no mesmo dia, com a minha fala de menos de 10 minutos, o psicólogo não, você vai conversar com um psiquiatra. E aí eu comecei o tratamento. E tem, dos 3 anos escrevendo meu livro, tem 3 anos que eu faço tratamento, até hoje. É comum, Dalton, chegar um paciente para poder ser atendido, às vezes achando, como o Edgar achava, que não precisa de tratamento, e logo de cara você identificar que o caminho que a pessoa precisa trabalhar junto com você, ou num primeiro momento, é com atendimento psiquiátrico? Não, a medicação é fundamental. Sem a medicação psiquiátrica, você não estabiliza a pessoa. Se a pessoa chegar muito ansiosa ou muito deprimida, na verdade, ela nem vai chegar no consultório, mas sem essa estabilização desses medicamentos, não tem jeito não. Os medicamentos são fundamentais. Eu, do meu ponto de vista, eu faço uma diferença, que tem até um psiquiatra suíço, o Jung, que ele fala que se a causa é psicológica, a cura é psicológica, se a causa é biológica, a cura é biológica. Dentro dessa ideia, a maioria das depressões tem uma causa psicológica, mas você não tem como trabalhar uma pessoa sem ela estar medicada. A medicação estabiliza e você vai trabalhar todas essas causas. Você vê que essas coisas elas não são uma questão, elas são psicológicas porque ele tem todo um histórico, que você vê que ele colocou o histórico familiar dele todo ali. E essas coisas já foram crescendo dentro dele. Então é fundamental a medicação e é fundamental uma terapia bem feita, trabalhada até o final. Agora, uma coisa interessante da sua fala é o seguinte, uma coisa que o crente tem que aprender, e é muito interessante a gente estar aqui nesse sentido, que crente é gente. O crente não vai, quando você converteu e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo espiritualmente, vai caminhar no caminho de Jesus até lá, mas você ainda continua sendo um ser humano. Não tem um processo em que você deixa de ser um ser humano e passa a ser um ser espiritual. Então, crente é gente, crente tem sentimento. E eu acho que muitas vezes essa questão de utilizar o aspecto espiritual, Deus cura tudo, eu concordo com você. Mas se você tem um recurso para usar, você usa o recurso e você ora. Se Deus vai curar a depressão por essa forma direta, eu falo que Deus age direto e indiretamente,
Se ele quiser fazer isso, ele faz, ele não tem limitação nenhuma, mas a grande maioria das vezes o processo é indireto. Ele usa um terceiro para fazer. A impressão que eu tenho, e um cliente meu de muito tempo, ele fala assim: Deus poderia curá-lo, mas ele disse, é importante eu relacionar com você para eu aprender, para eu ter uma referência. Então, muitas vezes, a gente precisa dessa ajuda. E isso, muitas vezes, Deus não vai aparecer para as pessoas, só em casos específicos, quando Ele quiser. Crente é gente. E crente tem que aprender a entender isso. E isso não tem problema nenhum. Crente pode ficar doente. Por que crente pode ter qualquer outro tipo de doença que não a questão psicológica? Né? Tem crente que tem problema do coração, tem gente que tem asma, seja lá o que for. As doenças biológicas o crente aceita, mas as psicológicas não. E crente é gente. E o que tem, isso demonstra que você é um homem de Deus, você tem o objetivo, você fez o que você buscou ser uma pessoa correta, só que tem um detalhe, tem todo um histórico negativo que chegou a colocar você nessa posição. E é interessante, o Dalton está falando isso, dá a sensação e a importância da gente refletir sobre como se fôssemos sustentados num tripé, né? O lado emocional, o lado físico, químico, orgânico, biológico e o lado espiritual, né? Qualquer um desses pés, desse tripé, que tiver em falta, né? Vai acontecer da gente desequilibrar em algum momento, né? Obviamente as 3 dimensões do ser humano é o espírito, a alma e o corpo, todos 3 são importantes, mas se você supervalorizar um em detrimento do outro, com certeza vai faltar alguma coisa. É a mesma coisa de você não querer comer mais e Deus vai te sustentar com o pão lá e o pão e a carne do Elias. Aquilo é um caso específico. Lucas, ele falou a questão de ouvir vozes e o diagnóstico dele, né? Esquizofrenia, depressão, bipolaridade. Isso materializou não só no âmbito das emoções, numa angústia, numa tristeza, mas algo assim muito natural, né? Pelo que ele fala, parece que era uma coisa muito natural para ele, assim, nesse universo que ele estava vivendo. Sim, deve ter sido uma depressão psicótica ali que vem com sintomas psicóticos, né? Às vezes está num espectro ali mais grave, a pessoa começa a ouvir voz, né? Às vezes ter delírios, ter alucinações, isso pode acontecer. E é um caso perigoso, né? Dependendo do que a pessoa estiver ouvindo, do que está sendo ali o conteúdo da conversa dela. Demanda medicação, muitas vezes internação até não foi o caso. Mas é um quadro, às vezes, grave. Às vezes tem uma certa gravidade, uma certa urgência. A gente precisa resolver esse caso. Quando não tem aceitação da medicação, quando não tem aceitação do tratamento, aí é um quadro mais grave ainda, porque às vezes tem um conteúdo ali que está sendo ouvido que te impede de tratar e às vezes te move para ceifar a tua vida. Então é um quadro, às vezes, muito dramático. Como você mesmo já disse, né, que mais jovem tentou também, inclusive. Isso, tentei. No período em que eu morava na rua, eu ia uma vez ao mês em casa. Todo o dinheiro que eu arrecadava, eu levava para minha mãe. Quando eu dou palestra em igrejas, em escolas, eu brinco assim, olha, eu morava na rua, mas eu morava muito bem. Eu morava na Savassi, Gutierrez, Mangabeiras, Luxemburgo, então não fiquem com peninha de mim. Eu brinco porque eu percebo que o riso, ele aumenta a proporção da vida. Foi através do riso, foi através da alegria mesmo, assim, que eu consegui me reencontrar comigo mesmo. Fui pesquisando muito sobre esses por que isso que eu estou escutando voz? O que está acontecendo comigo? Eu comecei a pesquisar, estudar muito, buscar grandes autores. Teve uma fala que eu li do Andrew Solomon em seu livro O Demônio do Meu Dia, que chamou muito minha atenção, que um depressivo engole o seu funeral a cada dia. Um depressivo engole o seu próprio funeral todos os dias. E era a minha verdade. E eu comecei a me aceitar não como um depressivo. Eu comecei a me aceitar como uma pessoa que estava em uma fase muito dolorosa, mas que tinha condições em que eu pudesse sair dela, porque eu precisava sair dela.
porque eu gosto de dar alegria nas pessoas. Eu precisava disso na minha vida. Sempre, minha vida toda foi levar alegria para as pessoas. Eu estou transformando o projeto do meu livro em um trabalho social em hospitais, com pessoas com câncer. Estou transformando um personagem médico, que ele é um neurocirurgião, só que ele é míope. Imagine, você vai fazer uma cirurgia na cabeça de uma criança e o médico é míope. Você pede um bisturi para a sua enfermeira, ela pega uma furadeira para te dar, claro que tudo de brinquedo, mas tem vários médicos já, né, que fazem esse trabalho fantástico nos hospitais, e eu quero também trabalhar com isso. Eu quero pegar toda a minha dor e transformar em alegria para os outros, porque foi através disso, quando eu comecei a fazer isso, muitas visitas a hospitais, doação de sangue de 2 em 2 meses em cada clínica diferente, que eu percebi que me doando eu poderia reencontrar o meu significado. Ressignificar a dor também faz parte do processo terapêutico? Sim, tem que retrabalhar a vida, tem que ressignificar a vida. Você tem que entender essa dor, tem que trabalhar essas causas para você elaborar essas coisas. A elaboração psicológica é como se você fosse uma digestão, né? Você come uma coisa e você só vai absorver o nutriente no intestino. Então, se você não absorver aquilo não entra dentro de você. Você tem que aprender com ela e passar por essas coisas, elaborar, aprender com elas, amadurecer e viver uma vida. E a importância desse programa é que existe vida depois disso. E vida com uma qualidade muito melhor. Se for feita uma terapia com uma profundidade adequada e trabalhar todos os níveis que tem que ser trabalhado, você não vai ficar o resto da vida deprimido. Você vai amadurecer, vai elaborar esse processo e vai ter qualidade de vida para você e qualidade de vida para os outros. Então, assim, essa é a vantagem do ser humano. O ser humano tem uma possibilidade de modificação fantástica. E isso é que é. E aí é que o exemplo seu, você está aqui, tem todo um processo e agora você vai ficar cada vez melhor e vai ser... Agora, não. À medida que você for vivendo e que você for sentindo alguma coisa, apesar de você fazer para os outros, que é uma coisa importante, não segure aquilo, não prenda aquilo lá dentro. Você é gente, você pode ter sentimento, você pode ter tristeza, você não é um super-homem, isso não existe, mas você, se tiver alguma coisa que ainda não foi devidamente resolvida, procura uma ajuda para trabalhar esses conteúdos para que eles sejam devidamente elaborados, absorvidos e você tenha uma outra perspectiva mais saudável. Não segure essas coisas, não banque o super-homem, porque o super-homem não existe. E o fato da gente ser gente, como o senhor mesmo disse, isso já pressupõe que cotidianamente a gente vai passar por momentos novos de desafio, de dias que o riso não está tão natural para a gente, ou que a gente não está com tanta vontade, normal para qualquer ser humano, né? Essa tristeza básica é uma tristeza básica do ser humano, porque você nem todo dia vai estar alegre, né? Você pode estar, apesar de que a felicidade consiste em você saber dar valor às coisas que você tem, que são mais significativas, mas tudo na vida do ser humano não sai tão perfeito como a gente gostaria, em tese, que saísse. Então, muitas vezes a gente pode ficar triste, pode ficar chateado, pode ficar alegre. Eu me preocupo muito com as alegrias muito grandes e com as tristezas muito grandes. As alegrias muito grandes escondem tristeza e que lá mais para frente elas dão trabalho. E as tristezas muito grandes escondem outros conflitos. Tristezas, dificuldades grandes que não foram devidamente trabalhadas e estão crescendo. Elas vão aumentando. Eu falo que a complexidade da vida aumenta e as dificuldades aumentam. Normalmente as dificuldades começam desde pequeno, como ele disse, elas começam desde pequeno, mas elas vão aumentando. Num certo sentido, é como se fosse uma bola de neve descendo uma montanha e aumentando de volume e de velocidade. Quando chegou mais uma coisa, ela explodiu. E a gente tem falado aqui ao longo das nossas conversas a respeito justamente de um perfil comportamental que
o Edgar se enquadra uma posição de referência, de liderança, à frente, né, de movimentos e grupos que trabalham justamente essa tentativa de fazer o outro sorrir, de contribuir para um bem-estar social, uma preocupação comum, inerente, né, a um pai, a um chefe de família ali, dele estar preocupado com as filhas, preocupado com a esposa. Isso já promove uma ansiedade, uma inquietação natural na gente, né? Já está ali com os holofortes, né? Vítima de julgamentos, né? Vítima de pessoas ali. Vítima no sentido de estar ali com a gente sendo julgada, né? Tá ali numa posição de exposição com todo aquele julgamento que é natural. E vem com essa expectativa, né? Olha, se eu sou tão bom, então eu não vou adoecer, nada vai acontecer comigo, a minha cura tem que ser automática, né? A manifestação de Deus tem que ser no estalar de dedos, né? Não pode ser através de um profissional, não pode ser através de um medicamento, tem que ser... A pessoa vai criando essas expectativas nela, né? Ela vai criando essas expectativas e a partir do momento que isso não se manifesta, ela se frustra, né? E sofre por estar sofrendo, que é um processo muito ruim, muito comum, mas muito ruim. Então eu não aceito, eu começo a sofrer, e vou sofrendo, e vou sofrendo, e vou sofrendo. E aquilo vai virando uma bola de neve também, né? Quanto mais sofrimento, mais eu sofro, né? Mais a minha recuperação é difícil. E eu assim, olhando, eu percebo assim, muito mais força, né? Saiu uma pessoa com muito mais força, com muito mais propósito no final das contas, né? Agora tem uma direção, né? Saiu um livro, né? Falando de novo, saiu um livro, saiu virou uma referência, né? Virou uma referência nesse sofrimento, porque nesse momento perde o foco, né? Você não sabe para onde que você olha, você não sabe o primeiro passo que você vai dar, né? O que eu faço? Você trancou no quarto, ficou lá vários dias, a gente não sabe o que é o primeiro passo. Então, quando a gente tem alguém que a gente vê que eu consigo enxergar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto passo, poxa, o sofrimento fica mais leve, né? Eu estou sofrendo, mas eu tenho uma luz, né? Aquilo passou para ele, pode passar para mim também. O que fazer quando não se tem todas as respostas? Como encontrar a fé em meio ao caos? Veja no próximo episódio da série Você é um Bom Motivo para Viver.